Fala, nação rubro-negra, muito bom dia, Deco na área. Estamos aqui para trazer as últimas informações do Flamengo. Você que está chegando a primeira vez no canal Deco SRN, se inscreva, deixe seu like, compartilha com os amigos, aciona o sininho de notificação. Lembrando a vocês que além de vídeos gravados, também fazemos lives de segunda a sexta, das 16h30 às 18 horas e também das 20h30 até às 23 horas. Nação rubro-negra, então o primeiro assunto do dia vem de uma sondagem, né, digamos assim, do Olympique de Marseille, lá da França, ao jogador Gerson, tá? Então, informação primeiramente trazida pelo Juliano Cossenza, né, do Coluna do Fla, que o time francês chegou, né, um representante chegou a procurar o pai do jogador Gerson, né, para fazer uma proposta salarial para o jogador, né? Proposta já rechaçada devido aos baixos valores, tá? Lembrando a vocês que o São Paulo foi para o Olympique de Marseille e ele indicou, né, como primeiro reforço o nosso grande Gerson, né, para ver como o Gerson está valorizado lá no futebol europeu, né? E aqui no futebol brasileiro, né? O São Paulo, que foi terceiro colocado pelo Atlético Mineiro, né, no Campeonato Brasileiro, ficou encantado com o futebol do nosso Vapo Vapo, tá? Uma segunda informação, né, preocupante também, o Flamengo perde mais um patrocinador, a Union Life, né, devido à falta de pagamento, conforme trazido primeiramente pela Raíssa Simplício do portal Goal, né? Então o Flamengo com menos um patrocinador depois de perder a MRV, agora o Flamengo acaba rescindindo o contrato devido a esta questão que acabamos de colocar aí para vocês, tá? Falando sobre renovações de contrato, o Flamengo planeja fazer a renovação do jogador Rodrigo Muniz, destaque da partida de ontem contra o Macaé, tá? O jogador, o centroavante, autor de 2 gols, destaque da partida, absoluto, digamos assim, já tem contrato com o Flamengo até 2025, tá? Com isso, o Flamengo planeja valorizar um pouco mais o atleta, né? Porque tem um salário um pouco mais baixo do que os dos outros e aumentar mais ainda a sua multa rescisória, tá? Falando sobre o jogo de ontem, o Flamengo teve uma ótima partida, na minha visão, os garotos muito bem, né? Principalmente os laterais, né? Os alas, assim podemos falar, né? Os garotos, o Ramon e o Mateuzinho jogaram muito bem, né? Muitas críticas eles tiveram na primeira partida, falando que faltava profundidade esses jogadores, que marcavam mal, que nós aqui, né, no caso eu, Deco SRN, fazer uma campanha absurda para o Ramon estar no elenco profissional, não no sub-20, eu tinha razão, né, gente? Eu tinha razão, porque o Ramon é um belíssimo jogador, um jogador diferente dos laterais que temos no elenco, né? Felipe Luiz e o René. Felipe Luiz é um jogador muito bom defensivamente, tem uma parte ofensiva apurada, mas o Ramon é um jogador que dá mais aquela profundidade, um jogador que pode sim, em certos jogos, entrar durante a partida, né, para uma mudança tática do time do Flamengo. Então você não pode deixar de ter um jogador como o Ramon no banco de reservas. Você pode ter o René, né, que é um jogador importante defensivamente, mas você também tem que ter um jogador ofensivo como é o Ramon, né, como acontecia quando o João Lucas ainda estava no Flamengo, jogando, sendo reserva imediato na hora que o Flamengo precisaria da troca do Isla e entrada de um lateral um pouco mais defensivo, era o João Lucas que entrava, e se o Flamengo precisasse de mais ofensividade, mais profundidade, quem entrava era o jogador Mateuzinho. Por que não pode fazer isso na questão do lateral esquerdo, né, com René e Ramon, ambos no banco de reserva, sem contar que o Ramon pode entrar eventualmente fazendo aquele corredor do lado esquerdo, jogando como verdadeiro ponteiro esquerdo, tá? Esses dois jogadores foram muito bem, e também exaltar aqui a atuação do volante Hugo Moura, que voltou de empréstimo lá do Coritiba, né? O jogador que foi muito bem lá, fez um gol
na sua passagem pelo time paranaense, né? Logo contra o Vasco da Gama em São Januário, na vitória de 1-0. O jogador dominou o meio-campo ali, até houve uma mudança tática no posicionamento do João Gomes, jogando um pouquinho mais à frente. João Gomes que apareceu muito bem em certa parte do jogo, principalmente nos minutos iniciais, onde colocou uma bola na trave, mas o Hugo Moura ali fazendo a saída de bola como um terceiro zagueiro, né? Comandando aquela parte ali da volância do Flamengo em sistema defensivo. Então, gente, é um jogador para a gente exaltar, né, que vai ser importante. Não que ele é um cracaço de bola, não é essa a questão. Mas exaltar porque o Flamengo tem mais uma peça que pode fazer tanto essa volância como a segunda volância, ou quem sabe mesmo como um zagueiro, como o ex-treinador Abel Braga fazia, né, na época que ele dirigia o Flamengo no primeiro semestre de 2019, tá? Lembrando do Abel Braga novamente, ele não esquece, né, a questão da expulsão do Rodinei, e continua o chororô, né, falando que a arbitragem foi absurda, que querendo tentar desmerecer o título do Flamengo. Pô, Abel, sinceramente, o choro é livre, meu camarada. Pô, já deu, né? Você fez até uma ótima campanha no Internacional, mas, pô, sinceramente, né, tiveram algumas situações, até mesmo o Edenilson colocou, que foram beneficiados pelo VAR, né? A gente lembra a questão do pênalti contra o Bragantino, a questão também do pênalti contra o Grêmio, né? Também lembramos também do Flamengo Internacional na primeira fase, no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, onde não marcaram 2 pênaltis favoráveis ao Flamengo. Também uma expulsão que não fizeram, que não deram do jogador Rodrigo Moledo, né? Que merecia, tomou só o amarelo depois de dar uma entrada por trás no jogador Gerson. Então, grande Abel Braga, menos, né, camarada? Tenta valorizar mais o título do Flamengo, que foi muito merecido. Vocês tiveram 7, 8 pontos na frente e não conseguiram manter essa vantagem. Com isso, o Flamengo, com um grande time, chegou, né, com méritos e foi o octacampeão brasileiro, né, bicampeão brasileiro 2019 e 2020, tá bom? Então é isso aí, nação, muito obrigado pela audiência aí no vídeo de hoje. Daqui a pouquinho traremos outras informações, tá? Hoje é dia de 2 vídeos, tá? Conto com o like de vocês, a inscrição de vocês ajudarem também em compartilhar esse vídeo, tá? Que ajuda demais o canal Deco SRN. Lembrando a vocês também para se inscreverem no canal Resenha Fute BR, tá? Resenha Fute BR é um canal secundário nosso, beleza? Então fiquem com Deus, até mais tarde. Saudações rubro-negras, segue o líder, hein? Abraço.